Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange, e se você está escrevendo ou quer escrever um livro que se passe em alguma época do passado, não qualquer época, porque se for, sei lá, 2019, então vamos botar assim, se você vai escrever um livro que se passe numa época distante o suficiente no tempo para que as coisas sejam diferentes e você não sabe exatamente por onde começar, como mostrar essas diferenças, então aí vão 3 dicas para escrever um livro de época. A primeira dica tem a ver com o estudo, com a pesquisa. Você precisa estudar sobre a época sobre a qual você está escrevendo. Estudar os valores, estudar os costumes, estudar a tecnologia, as profissões que existiam, a economia, como ela funcionava, a moda daquela época, o lazer daquela época, o que as pessoas faziam para ter lazer, qual era o entretenimento que existia. E para estudar, eu acho que jogar no Google e ficar lendo um sitezinho de internet não é a melhor opção. Eu sempre uso um site que chama scholar.google.com, que é o Google Acadêmico, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição. No Google Acadêmico, o legal é que você pode ver artigos científicos, né? Publicados em periódicos ou então livros. Então, você vai ter lá várias coisas de história e você vai poder pesquisar e ler e realmente aprender sobre o período que você está querendo retratar. É sempre bom lembrar que o tempo, ele tá sempre atrelado ao espaço. Então, não adianta dizer, por exemplo, a época é anos 1920. Tá, mas é anos 1920 onde? Porque Brasil de 1920 é diferente da Inglaterra em 1920. América do Norte no século XIX é diferente da África no século XIX, que é diferente da Ásia no século XIX. Mesma época, mas lugares diferentes, você tem que se ligar nisso. Então, por exemplo, se você der um Google assim, roupas do século XIX, você vai encontrar muitas referências de roupas europeias, mas e se você estiver escrevendo um livro que não se passe na Europa, que se passe na Ásia, por exemplo, as pessoas não usavam aquelas mesmas roupas. Então, a cultura de uma época nunca é só a cultura de uma época, é a cultura de uma época num lugar X. E mesmo assim, você dentro de um mesmo lugar, numa mesma época, você ainda tem divisões na sociedade que vão criar algumas diferenças. Por exemplo, pensando em divisão de classe, se você pegar referência de uma classe alta, e o seu personagem for de uma classe baixa, o seu personagem não vai ser aquilo, não vai, por exemplo, vestir aquelas roupas, não vai ter aqueles valores. Tudo é contextualização, então você tem que contextualizar tudo, você tem que saber quem é o seu personagem dentro da sociedade em que ele tá, no lugar onde ele tá, na época em que ele tá. E falando em personagem, a gente vem pra segunda dica, e a segunda dica é justamente considerar o tempo e o espaço na composição do personagem. Então, o personagem, as motivações e as preocupações dele vão depender também da época, vão depender da sociedade em que ele está inserido. O personagem, assim como uma pessoa real, sempre vai existir num contexto de relações sociais, relações entre as pessoas que estão ao redor dele, tanto numa escala micro, ou seja, com quem ele se relaciona diretamente, quanto numa escala macro daquela sociedade que tem as suas características. Então, quais são as disposições que aquele ambiente, que aquela época, que aquela sociedade cria no personagem? Pensando sempre, assim como eu falei na dica 1, em que lugar da sociedade esse personagem tá. Se ele, por exemplo, nos anos 70, nos Estados Unidos, se ele é um hippie, é diferente de se ele fosse, sei lá, um militar. E o próprio fato de ser um hippie tem a ver com o movimento da época. E vamos supor, se seu personagem não se identifica com esse movimento hippie, mas esse movimento tava lá, né? E tava forte. Então, o que seu personagem achava daquele movimento, como aquele movimento influenciava a vida dele? O movimento hippie é só um exemplo, mas vamos supor, ditadura militar no Brasil. Seu personagem é quem dentro daquele cenário, dentro daquele contexto, naquela época, e como ele se relaciona com esse contexto, né? O que esse contexto cria nele? Será que ele é uma pessoa que fica amedrontada porque sabe que tá num ambiente político opressor em que ele não pode simplesmente falar o que ele quer, ou ele se sente confortável, se sente protegido, depende de quem ele é. O importante é que o personagem, ele nunca fica neutro diante da época em que ele tá, diante do contexto em que ele tá. Ele pode sim ser aquelas pessoas que querem estar politicamente neutras, mas quando eu digo que ele nunca tá neutro, não tem como você escrever um livro que se passe numa determinada época sem que os valores daquela época se relacionem de alguma forma com o personagem, seja por ele carregar aqueles valores consigo, ou por ele discordar daquilo, ou por ele não querer se envolver com aquilo, mas de alguma forma aquilo vai se relacionar com ele. Eu, você, a gente não é neutro no contexto em que a gente vive. Se a gente
tivesse, se a gente se deslocasse para uma outra época, um outro contexto, um outro lugar no passado, a gente teria um choque, porque a gente tá mergulhado no contexto da época em que a gente vive. E a terceira dica é você tomar cuidado para não fazer um livro que seja expositivo demais sobre essas coisas que você pesquisou ali, né? O principal é o drama, o principal são os acontecimentos da história, é o personagem, o que vai acontecer com o personagem, é o que o personagem tá buscando. Esse é o principal, é a história, é o enredo. Aí também, dependendo do tipo de livro que você esteja escrevendo, do tipo de enredo que você esteja escrevendo, vão entrar mais ou menos detalhes da época. Mas o negócio é que se você fizer um livro expositivo demais, querendo dizer para o leitor tudo sobre aquela época, só porque você pesquisou e achou interessante e quer passar, mas aquilo não se encaixa naturalmente na história, e tá exposição, atrapalhando o caráter dinâmico que a sua história deveria ter, então é melhor você não colocar esse monte de detalhe, porque o leitor tá lá, afinal, para ver a história que você está escrevendo. E se o importante da história que você está contando são os detalhes sobre a época, então talvez você não esteja querendo escrever uma ficção. Então ficam aí as minhas 3 dicas para escrever um livro de época. Se você tiver alguma dica também, coloca aqui nos comentários que eu vou querer saber. E eu também recomendo um vídeo que eu fiz, uma entrevista com o Cosme Aristides. Nesse vídeo vai ter também outras dicas para você, então eu vou deixar ele aqui do lado. E se você quiser ver os meus livros, tem link daqui na descrição. Inclusive, eu conheci o Cosme porque eu entrevistei ele para esse livro aqui, A Criação do Escritor, em que eu investigo quem pode ser considerado escritor no Brasil contemporâneo. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você está chegando no canal agora, se inscreve e até a próxima!